Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Bem-vindos a mais um programa Pense Grande, o programa que expressa a vontade, o desejo, a missão do Grupo Diário de levar ao conhecimento, levar à comunidade pessoas inspiradoras, pessoas visionárias, pessoas empreendedoras. E hoje nós vamos ter assim uma personalidade que vocês vão adorar. Nós estamos aqui a convite da Cotricel, que é a nossa grande cooperativa do centro do estado e que está em campanha da adesão de novos sócios. O cooperativismo é o caminho do agronegócio e você tem que fazer parte da Cotricel, que está aqui em todo o centro do Rio Grande do Sul. E o Sebrae, nosso velho companheiro, um abraço ao meu ex-aluno lá, meu xará, o Carlinhos, do Sebrae, por esse trabalho extraordinário. E os próprios empresários que têm vindo aqui trabalham e têm assessoria do Sebrae. Bom, eu queria apresentar para vocês, apesar de já ser muito conhecida em Santa Maria, a professora Luciana Neves Canha. Bem-vindo, Lu. O tema hoje não podia ser mais atual, porque a professora Luciana ela é uma referência no mundo em termos de mobilidade elétrica. Ela, inclusive, vai falar depois, ela está entre as 21 maiores personalidades mulheres no segmento de mobilidade. E então é uma honra para nós ter aqui na nossa universidade, né, uma pesquisadora desse nível, que certamente no Brasil são muito poucas. A professora Luciana, então, ela é formada em engenharia elétrica. E energia elétrica é a área dela, não adianta, né? Fez mestrado e doutorado também aqui na universidade, na engenharia elétrica, e é professora titular, quer dizer, que é o nosso top de carreira, professora titular da engenharia, do curso de graduação e também no pós-graduação. E o currículo da Luciana é de se perder, porque dá umas 3 páginas ali o currículo da Luciana. Bom, é sempre importante, né, lembrar as pessoas, e para quem ainda não te conhece, quem é a professora Luciana. Bem, eu sou então formada aqui em Santa Maria, pela Universidade Federal de Santa Maria, sempre atuei nessa área de energias renováveis, trabalhando com
alunos de graduação, alunos de pós-graduação. Sou pesquisadora PQ hoje do CNPq, que é uma distinção, alguns pesquisadores no Brasil que trabalham mais diretamente com a pesquisa. Tive a oportunidade, no ano passado, de ser indicada como pesquisadora gaúcha, né, e recebi a premiação na categoria de pesquisadora na empresa. E eu tive, assim, a sorte, eu acho, né, de iniciar a minha carreira. Eu iniciei em 1997 como docente na Universidade Federal de Santa Maria, e no ano de 2000 foi instituída uma lei, que é a Lei de Pesquisa e de Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica, que obrigou desde aquela época as empresas de energia elétrica a aplicarem, na época 1%, hoje menos um pouco, da sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento. Então, de 2000 para cá, houve uma safra, eu diria, de pesquisadores que foram forjados trabalhando diretamente com as empresas de energia elétrica, olhando mais diretamente os problemas que a gente enfrenta, e aprendemos com isso, né? Hoje, os pesquisadores que começaram na mesma época que eu estão na mesma situação de estarmos buscando já produtos, de estarmos buscando empresas, de estarmos alavancando outras empresas de menor porte que vão entrar no mercado, olhando a aplicação disso na cidade, no estado, para o desenvolvimento do país, né? Então, foi muito bacana, assim, ter desenvolvido a minha carreira nessa linha, né, de sempre ser pesquisadora. Hoje eu me encontro como líder do grupo de pesquisa que eu atuo, que é o Centro de Excelência em Energia e Sistemas de Potência da Universidade Federal de Santa Maria, que foi fundado pelo professor Félix Farré, né, que foi, assim, a pessoa que deu o start nessa questão de energias renováveis no curso de Engenharia Elétrica. Hoje, a maior parte dos professores e grupos, enfim, atuam olhando a área de energia elétrica e com fontes renováveis. Mas, na época, lá nos anos 80, quando o professor Farré fundou o nosso grupo, eram muito poucas. Não tínhamos nem energia solar fotovoltaica na época, não se falava em geração eólica. Então, fomos sendo criados aí. Hoje já temos um grupo bastante forte. É interessante que esse núcleo que nasceu dentro do Centro de Tecnologia, principalmente na área de energia elétrica, é um grupo que se consolidou muito. Exato. E onde eu vejo mais pesquisas sendo feitas, mais parcerias com as empresas ligadas à ANAEL. E então, assim, é muito bacana de ver, né? Quem visitar os laboratórios de vocês, ver as parcerias que estão sendo feitas, o trabalho de campo que vocês estão sempre envolvidos, né, Lu? Então, e ali está, né, vem lá do Chu, que também começou com o Carlos Félix, que é uma figura fantástica, meu xará, o Carlos Félix, o Chuck, o Tiago, contigo, né, uma pleia de pesquisadores, né? E então isso eu vejo, assim, a tua paixão. Tu é uma apaixonada pela pesquisa. Sim. Apaixonada pela pesquisa, e isso, assim, vem num momento incrível de mudança no mundo inteiro, a busca por energias sustentáveis, sabe? Eu também sou apaixonado em acompanhar essa questão, né? Energia eólica, energia solar. E nós estamos, né? Tu vais poder hoje contribuir orientando as pessoas a respeito, e muito também no ramo já que eu estou no ramo automobilístico, que é esse caminho sem volta da mobilidade elétrica. Né? Automóveis, caminhões, né? Já em pleno uso e que não tem mais volta. Então é muito importante essa tua experiência, né? Fostes a primeira pessoa a incentivar a criação de um posto de energia elétrica, né, de abastecer os carros elétricos. Então, está sempre correndo atrás, né, de buscar parceiros, de buscar recursos. Tem muita coisa para te falar para a gente, Luciano. Sim.
A gente sempre procura na pesquisa estar à frente, né? Então, muitas vezes até nos dizem, poxa, mas por que estão aplicando recurso nessa pesquisa? Eu preciso de uma solução imediata. Essa solução imediata nós já desenvolvemos lá atrás. Exato. E agora nós estamos olhando para frente. E por que Santa Maria, mobilidade elétrica é uma coisa muito distante ainda, está nas capitais? E eu diria que a mobilidade elétrica ela está espraiada pelo país todo, pelo nosso continente aqui todo, pelo mundo todo. Então, tivemos a felicidade de um projeto também da Agência Nacional de Energia Elétrica, um projeto estratégico. Nós instalamos o primeiro eletroposto rápido na cidade de Santa Maria e que foi o primeiro eletroposto rápido do estado do Rio Grande do Sul. Então, Santa Maria saiu na frente, inclusive, da capital, Exato. na frente de Caxias do Sul, que é uma cidade hoje com muita indústria, que você tem ali a fabricação de ônibus elétricos já aqui no estado, mas nós instalamos a infraestrutura que viabiliza que o usuário de carro elétrico ele passe a ter uma segurança, né? Poxa, eu sei onde eu vou abastecer. Bom, na sequência, nós precisávamos criar essa mobilidade, porque não basta termos carros só aqui na cidade. Precisamos chegar até a capital Isso. E da capital nos ligarmos ao resto do país, porque Paraná e Santa Catarina, São Paulo, são os estados mais avançados hoje em eletromobilidade no país, né? São Paulo é o que lidera, na sequência, o Paraná, depois Santa Catarina e alguns outros estados. Mas o Rio Grande do Sul hoje já se posiciona, né, do ano 2001 para cá, quando instalamos o eletroposto, nós já saltamos. Hoje a gente está praticamente junto com Santa Catarina, quase na frente já. E o que aconteceu? Nós fizemos uma parceria, né, que é muito importante também na pesquisa, você ultrapassar o muro da universidade, buscar a comunidade, buscar a empresa, buscar o empresário, para ver que aquela pesquisa ela tem que atingir o público também, né? E aí nós buscamos uma parceria e conseguimos instalar em Santa Cruz do Sul, né, no restaurante Lisa Ruth, que é muito conhecido aqui na região central. É o ponto de parada do Santa Maria. É o ponto de parada obrigatório, não é? E lá nós descobrimos um empresário super inovador, que tem, assim, eles têm uma plantação sustentável. Lá tudo que a gente come, né, lá na Lisa Ruth vem de uma plantação sustentável, vem do manejo dos dejetos absolutamente sustentáveis. Então, fechou muito, né, a área tecnológica com essa área de sustentabilidade. E, na época, a gente também juntou a parceria com a Corsã, que a Corsã agora está privatizada, mas na época ela também viu possibilidade de começar a usar carros elétricos para os deslocamentos. Como que iria deslocar Porto Alegre e Santa Maria sem ter um ponto de abastecimento? Então, a Corsã veio junto, auxiliou. A eletromobilidade, ela traz consigo toda essa pegada sustentável, então não faz sentido nós instalarmos um eletroposto sem geração solar fotovoltaica junto, né? Porque ela complementa aquele uso da energia. Então, a Corsã entrou justamente nessa parte, né, da infraestrutura de geração solar fotovoltaica. Com o eletroposto, né, Luciana, ele consome bastante energia. Sim, exato. Ele tem uma potência significativa, o eletroposto rápido. Hoje nós já temos aqui no Rio Grande do Sul eletropostos até 175 kW. Isso é bastante, porque acima de 75 você é obrigado a ter uma subestação. Então, isso já implica também num investimento maior, né, e num impacto maior na rede. Isso para um ponto. Quando você tem um condomínio, um shopping, hoje Porto Alegre, os shoppings Barra, Iguatemi, todos eles têm carregadores. São carregadores de menor potência, não são os rápidos, que são usados normalmente em estradas, né, em rodovias, mas são carregadores que o usuário chega lá no shopping, estaciona o carro, deixa o carro abastecendo, faz a sua compra e volta. Ele faz uma recarga de oportunidade. A Serra Gaúcha, na sequência, né, então depois que nós instalamos esses 2 eletropostos rápidos, nós nos ligamos a Porto Alegre e instalamos em Porto Alegre também um eletroposto dentro de um estabelecimento comercial que é uma garagem, chamada Garagem Gigante, lá perto da Assembleia Legislativa, onde eles já tinham lá 20 carregadores
semi-rápidos. E também o dono é um engenheiro muito inovador, ele viu essa possibilidade de testar o equipamento. Ele disse, como que eu vou comprar um carregador rápido? Será que é bom ou não? Aí fechamos uma parceria da universidade com o empresário, instalamos. Então a gente vai Santa Maria, Porto Alegre, carregamos lá, Porto Alegre, a gente retorna para Santa Maria. Criamos a Rota Centro para a eletromobilidade. Bom, isso alavancou um movimento grande de usuários de veículos elétricos na capital e região. Hoje você chega no aeroporto, existe um transfer que se chama Transfer Prime, que é só com carros elétricos, que leva do aeroporto para Gramado, normalmente a região da Serra, Gramado, Canela. Um dos hotéis mais conhecidos é o 1835, tem um restaurante e um hotel que eu acho que era o Laje de Pedra, o antigo Laje de Pedra. Instalou um carregador rápido também, porque os usuários ampliaram muito nesse período. Nós criamos um grupo aqui da Rota Centro que já tem mais de 30 usuários. Nós temos um outro grupo com o dono desse estabelecimento lá em Porto Alegre, que tem mais de 50 pessoas lá, né? Inclusive muitos santamarienses que estão, porque aí a eletromobilidade puxa o comércio. Sim. Então, quem tem um carro já com 2 anos, ele está querendo vender e trocar pelo outro. E aí ele anuncia. Daí tem o pneu, tem a característica diferente do pneu para o carro elétrico, um pouco mais reforçado, enfim. A bateria, os problemas, o recall, se houve ou não houve. E aí a gente começa a entrar num universo assim, ó, que você vê que precisa mão de obra, conhecimento, precisa pesquisa, sim, precisa adaptação para o nosso país, para o nosso estado, né, para as situações que a gente tem aqui, e principalmente uma governança que olha essa tecnologia, onde você às vezes faz, por exemplo, concessão de estradas por 30 anos e não prevê que essa pessoa que está recebendo essa estrada para operá-la, ele não investe em eletromobilidade. Ele precisa investir na eletromobilidade porque os usuários serão donos de carros elétricos. Já são hoje. Então, a gente teve assim, um crescimento muito significativo e o que se diz é o seguinte, numa curva de inovações, quando a gente ultrapassa 5% de adoção daquela nova tecnologia, seja um celular, seja um micro-ondas, seja um carro elétrico, você entra naquele ponto de inflexão, aquele ponto que não tem mais volta, né? O tipping point. Se torna viável. Se torna viável. E hoje nós estamos com 4,75% de eletrificados no país. Eletrificados envolve não só o elétrico puro, ele está em torno aí de um 0,8%, 0,7%, mas os eletrificados como um todo envolve o carro que tem a regeneração, né? O carro híbrido, e o híbrido plug-in, que além da regeneração, ele tem uma bateria que pode ser carregada, uma bateria menor, que aumenta a autonomia do carro. Então, esses eletrificados, eles entraram como uma transição, né? Então, primeiro o dono do carro, a combustão, troca por um híbrido, depois um híbrido plug-in, e na sequência ele vê que o elétrico é muito bom. Depois que ele anda num carro elétrico, ele não volta mais para o carro a combustão. E com uma tendência, né, professora, de que os preços que inicialmente eram muito altos eram fora do bolso da maioria dos consumidores, e a cada dia está se tornando mais compatível com o preço de mercado, né? E vai ser uma tendência universal. Exato. Né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui a gente acaba falando em marcas. Se a gente pegar carros da Volvo, por exemplo, que é hoje a segunda marca mais vendida no Brasil. Ela era a primeira, mas ela foi superada pela BYD, que entrou muito forte com um carro, que é o Dolphin, que está na faixa de R$150 mil. Exato. Com uma autonomia, que é importante a gente dizer, uma autonomia de 290 quilômetros, que é uma boa autonomia, né? Então, o Dolphin entrou numa proporção tal que foram vendidos mais de em torno de 1.098, mais ou menos, Dolphins só no último mês de setembro.
mais da metade de tudo que foi vendido foi da BYD. E aí a Volvo acabou ficando em segundo lugar, mas um carro da Volvo começou a entrar no mercado com 600, 700 mil. Sim, ainda está muito distante Hoje, do chinês. Hoje a gente já tem a 320 mil. Claro que você comparar um Volvo com um Dolphin, eu fico com o Volvo. Sim. Mas o Dolphin é um carro assim, que ele está dominando bastante. Um carro urbano, Exato. Tipicamente urbano. Um porta-mala de bom tamanho, né? Então é um carro assim, que tem uma característica muito boa. Importante dizer que aqui no estado a gente não paga IPVA, né? Os donos de veículos elétricos. Então o IPVA já é um bom desconto por você não pagar. E a maioria das recargas hoje ainda é grátis, né? Ainda é gratuita aqui no estado. Mas algumas já são cobradas numa faixa que é considerado bastante razoável, em torno aí de R$ 1,90 mais ou menos o quilowatt-hora, o que para um carro, para você abastecer 100% um carro, fazer uma viagem aí rodando em torno de 290 quilômetros, mais ou menos, 300 quilômetros, você gasta em torno de R$ 70. Então, isso é uma economia muito significativa. Muito. Olha, pessoal, vamos acabar aqui o primeiro bloco. Nós temos muito assunto, porque nós estamos tratando hoje assim de uma área extremamente inovadora, que é a mobilidade, a questão elétrica, né? Como disse a professora, não tem mais volta. Mas nós voltamos para o segundo bloco em instantes. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta para o segundo bloco com a professora Luciane Neves Canha, professora titular da UFSM e uma das poucas mulheres, quiçá a mais importante mulher pesquisadora do Brasil na questão de mobilidade elétrica. E eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês que quando a Unicred e a Unimed e o Hospital de Caridade começaram a fazer a renovação ali, da remodelação da praça ali na frente do Hospital de Caridade, o pessoal, nós precisamos colocar 2 carregadores rápidos, um em cada lado aqui da praça, mas custa caro tal, nós precisamos de parceiros desse investimento. Eu disse, vem cá, já falaram com a professora Luciane? Não. Convidei a professora Luciana, ela foi lá na praça, disse, não, mas o que aconteceu daí, Luciana? Então aí conversamos, né, com a Unicred, que também se mostrou muito inovadora. Muito. Né? Eles preocupados com a sustentabilidade, com a questão de você ter já uma mobilidade mais limpa na frente de um hospital, né? Imagina no futuro, né, a gente ter carros que não fazem barulho, né, na frente de um hospital.
que não emitem particulados, que não emitem CO2. Então, isso aí já tem uma pegada muito forte. E aí conversamos e pudemos disponibilizar um carregador que nós tínhamos de um projeto, que seria instalado até na prefeitura, na sede da prefeitura. Até liguei para o Rodrigo Décimo. Rodrigo, ó, nós vamos precisar do teu equipamento e botar aqui na praça. E ele, na hora, autorizou. Né? E aí, o que aconteceu? Nós buscamos também, na sequência, então foi instalado esse carregador, temos 2 carregadores, um em cada lado ali da Praça estava em Porto Alegre, Roque Gonzalez. Exato, esse estava em Porto Alegre, eram 2 que nós instalamos lá, então foi retirado um de lá, e trazido aqui para Santa Maria. O outro é de um outro projeto, e esse carregador ele tem um diferencial, ele tem porque os carregadores de veículos elétricos são como carregadores de celular, dependendo da marca você tem um tipo de conector. Isso. Né? E aí a gente precisa, para alguns tipos de carro, um conector específico que temos disponível aqui na Praça Roque Gonzalez, né? Que é chamado CHAdeMO. Então, ali é um carregador que ele atende muito bem carros que possam ser carregados até 20 kWh e é uma 20 kW de potência. Então, ali ficou um ponto bastante estratégico, vários usuários, a gente também dá o suporte, né? Então, treinamos uma equipe aqui de alunos que vão se renovando para dar esse suporte. O monitoramento todo é online desse sistema, então se dá algum problema a gente liga, religa ele de forma remota. E a prefeitura ficou a descoberto, né? Então o que eu busquei? Busquei a parceria com a WEG, que é hoje a líder nacional na produção de carregadores, né? Esses carregadores de veículos elétricos que nós instalamos aqui são carregadores da ABB, que também é uma líder mundial em termos de qualidade, enfim. E na sequência busquei a WEG para que a gente pudesse disponibilizar um carregador para a prefeitura, né? E aí foi disponibilizado. Eles estão finalizando os trâmites burocráticos entre WEG e prefeitura. Então também a prefeitura vai ter um carregador lá, o que amplia essa área. Porque, veja, se nós tivermos táxis elétricos aqui em Santa Maria, os carregadores já estão disponibilizados num ponto central, que é a praça, e na sede da prefeitura, que também é um ponto interessante, porque fica próximo do hotel, tem pessoas que vêm para Santa Maria com carro elétrico, ficam no hotel. O que leva a gente a um outro patamar, que é o de olhar o desenvolvimento da cidade como um todo, do turismo, né? O veículo elétrico hoje, numa cidade como Santa Maria, localizada numa região onde você tem um geoparque, é extremamente importante a gente olhar a sustentabilidade, né? Então, esses transportes que estão vindo, ônibus elétricos, vans elétricas, carros elétricos, micromobilidade elétrica, que são as bicicletas elétricas, me fugiu a palavra agora, motos elétricas, scooters elétricas, todas elas vêm com essa pegada de sustentabilidade e de desenvolvimento da indústria nacional. Muito interessante porque é uma quebra de paradigma no Brasil. No Brasil, a gente primeiro quer criar a demanda para depois fazer a infraestrutura. Quer dizer, o que está sendo feito aqui, e Santa Maria está sendo privilegiada, é primeiro criar a infraestrutura. A demanda é uma consequência, esse o primeiro mundo faz. Mas nós aqui não, somos imediatistas, queremos primeiro que tenha o consumo para depois viabilizar, né? Então, acho que essa é uma vitória importante. E posso garantir para vocês que essa possibilidade hoje de nós estarmos conectados, Santa Maria, Porto Alegre e Serra Gaúcha, se deve muito ao trabalho da professora Luciane, muito. Certamente, isso eu já tinha dito para ela, nós não teríamos isso, não fosse o trabalho que ela está desenvolvendo. Isso é a missão da universidade. Transferir conhecimento, a pesquisa tem que ser transferida, tem que ser ampliada, usada para o desenvolvimento. Isso aí exige relacionamentos, tem que exigir muita persistência.
As resistências, quanto mais você sobe, a resistência mais aumenta em todos, inclusive internamente, a gente sabe disso. Então, és uma vitoriosa. Mas estamos recém no começo, porque eu não sei se dá para conseguir dormir com tanta ansiedade, porque a inovação é tão rápida, a demanda é tão crescente, os investimentos estão chegando, e eu sei, por exemplo, que tu dás assessoria, consultoria hoje para empresas de fora daqui, porque tu é uma cidadã do mundo hoje. Nesse mundo da mobilidade elétrica, tu é uma cidadã do mundo, isso não tem dúvidas. Então, assim, fica esse elogio, tá? A Santa Maria tem que reconhecer esse trabalho, tá? Pioneiro, avançado, de quem tem visão de futuro. Então, olha, muito, muito importante essa tua contribuição. Mas, assim, o que eu te pergunto, o Brasil, junto com a Índia, possivelmente o único país que tem um combustível renovável, que é o álcool. Como é que a gente poderia reunir a eletricidade, a tecnologia na mobilidade elétrica com o nosso produto que é natural, que é renovável, que é a cana-de-açúcar e o álcool? A biomassa ela é de grande importância nesse contexto, tanto para você gerar energia elétrica propriamente, né, do bagaço da cana, que é algo que a região sudeste faz e faz muito bem. Eles têm assim, uma quantidade muito significativa de usinas produtoras de energia elétrica. E com relação à mobilidade, os carros a álcool, eles entram hoje numa perspectiva de transição para que o Brasil ele já mostre suas metas de redução das emissões, né? Então, vamos ampliar a participação aonde é possível você ampliar o uso do álcool, mostrando que, olha, nós estamos preocupados com a redução das emissões porque estamos usando esse combustível. Mas o álcool ele não vai ser o combustível que vai abastecer a nossa frota inteira aí de veículos de passeio no país nos próximos anos. Porque a gente tem que olhar que o veículo álcool ele não deixa de ser um veículo a combustão interna. E para isso você precisa ter a indústria focada naquela produção. Essa é a questão. Né? Então, assim, vamos aparelhar todo e seguirmos com a nossa indústria de veículos a combustão, sendo que o mundo todo está caminhando para que você substitua a indústria de veículos a combustão por veículos elétricos, e aí você tem uma mudança nas linhas de produção, você muda bastante, né, essa linha, e não é algo que a gente faz agora, muda e depois muda de novo, tem que ter um foco estratégico, e é isso que é importante, a gente olhar o futuro, vendo o que temos hoje, que a gente não pode deixar a terra arrasada e simplesmente deixar à mercê quem está ainda hoje usando álcool ou fabricando, mas dar um caminho sustentável para que essa indústria possa, aos poucos, ser mudada para uma indústria de automóveis elétricos, de veículos elétricos. Outro uso é o próprio hidrogênio. Você pode extrair hidrogênio do álcool, não é? Você pode produzir esse hidrogênio a partir do álcool e usar esse hidrogênio em veículos que são elétricos. Né? Aí caminhões e ônibus, por exemplo, que vão usar o hidrogênio e que com isso vão ter autonomias maiores e uma capacidade até de abastecimento, porque o hidrogênio você armazena ele dentro, né? E você consegue fazer um abastecimento muito parecido, entre aspas, aí, com o que a gente tem com a gasolina ou diesel, dando uma autonomia até maior, também é um ponto importante, né? Então, hoje, algumas universidades, a USP, por exemplo, já tem ônibus elétricos rodando com hidrogênio, porque o abastecimento é hidrogênio, mas o motor é elétrico, é uma célula combustível, gera energia elétrica para o motor elétrico que vai ser tocado. Então, veja, a gente, mesmo olhando o álcool, o hidrogênio a partir do álcool, a gente cai numa indústria de motores elétricos, né? De linha de produção
elétrica. Os ônibus elétricos da Marco Polo são ônibus que hoje já estão integrando inteligência artificial para que o condutor ele tenha uma maior segurança no seu transporte. Para você treinar, porque não é a mesma coisa você dirigir um carro a combustão, um carro elétrico, né? Então, assim, são muitas situações. Outra situação é o próprio treinamento das pessoas em relação ao uso. O posto de gasolina de um carro elétrico está dentro de casa. Eu chego em casa com o carro elétrico, plugo o carro elétrico e ele fica sendo carregado. Ah, mas daí você vai aumentar a conta de energia elétrica. Poxa, mas eu tenho geração solar na minha casa. Ah, mas eu não tenho telhado para gerar a minha energia. Então você participa de um compartilhamento, porque tem pessoas e empresas que estão gerando energia solar fotovoltaica e vendendo essa energia para quem não pode. Quem tem telhado e pode alugar, hoje ele já pode alugar o telhado para que outro possa gerar a sua energia. A Garagem Gigante está fazendo isso lá em Porto Alegre. Eles têm um telhado bastante significativo e eles já estão com parceria com a Prime, né, com o Transfer Prime, porque daí eles abastecem lá, tem desconto. Enfim, assim, os modelos de negócio que surgem no momento em que a gente olha a eletromobilidade nos seus diferentes modais, né, seja rodoviário, seja fluvial, a gente tem lá no norte do Brasil o transporte com barcos, e barcos elétricos estão sendo pesquisados lá pela Universidade Federal do Pará. Nós temos transporte aéreo, drones, tudo isso são motores elétricos, né, que estão sendo abastecidos. E o mais importante, por isso que a gente tem muito a conversar, nós usamos para isso baterias. Sim. E essas baterias, elas são o que a gente chama hoje nas nossas pesquisas de energia móvel, né? Então, ela é uma energia que pode ser usada ou contratada sob demanda. Então, se você tem um carro elétrico hoje, esse carro elétrico, ele leva aquela energia da bateria para um ponto onde você pode usar aquela bateria, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, muitas residências hoje já têm um carregador, que nós temos no laboratório também. Você liga o carro e ele abastece uma parte da carga daquela residência. Isso. Numa situação, por exemplo, de eventos severos, de você ficar sem energia elétrica, o carro ele faz essa função. As vans escolares nos Estados Unidos, né, todas elas hoje já estão com a determinação de virem com a função bidirecional. Porque você tem uma van que fica parada durante o dia esperando o aluno que está na escola. Ela faz o quê? Transaciona a energia com a rede. Incrível. Né? Então, isso é um novo modelo de negócio, por isso a eletromobilidade ela é disruptiva. A gente não olha mais para o carro elétrico como um carro a combustão, que é um carro que só serve para nos transportar. É o caso do celular, do telefone e do celular. O celular não é um telefone, simplesmente. Ele é uma janela que nos conecta com o mundo. O carro elétrico, da mesma forma, é um vetor de condução de energia elétrica que vai auxiliar em diferentes aspectos aí da economia. Interessante, né, Luciane, que lá na Flórida, que está sujeito sempre a furacões, né, eles já estão com a legislação para esse multiuso, digamos, da energia, né? Os carros passam a abastecer uma emergência ou qualquer outra situação, o veículo está ali e vai abastecer a casa de energia. Quer dizer, é incrível essa mudança, essa quebra de paradigmas que está acontecendo em termos de energia. E isso está mudando depois de quanto tempo, né, que nós ficamos estagnados, né, dependendo só de energia não renovável, né? Então, está muito, muito importante essa nossa conversa hoje, assim, porque as pessoas precisam enxergar o que temos pela frente. Nós vamos, antes que o Fernando mande, eu vou interromper aqui o segundo bloco, porque nós vamos emendar depois até o fim, tá, nessa conversa muito importante com a professora Luciane da UFSM. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história.
Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o terceiro e último bloco, com essa conversa extremamente importante. Certamente vocês não tinham nem ideia a que ponto hoje as energias renováveis estão mudando e vão mudar completamente a rotina, a vida das pessoas no mundo inteiro. Nós estamos aqui com o prestígio do Sebrae, que tem hoje assim, o apoio às micro e pequenas empresas, é o parceiro direto. Um abraço sim à minha gurizada, aos meus alunos que estão lá comandando o Sebrae. E a Cotricel, um abraço para o meu amigo o Zé Paulo, presidente da Cotricel, e o seu time, que estão transformando essa grande cooperativa aqui do nosso centro do estado, acompanhando o produtor rural desde o plantio, a duração, a colheita, a comercialização, e nós que vamos ter aqui, né, certamente um ano muito promissor, que com o El Niño nós teremos as dificuldades com talvez excesso de chuva, mas o pior inimigo do agricultor é a seca, é a estiagem. Então, a previsão é que nós vamos ter uma grande safra aqui no Rio Grande do Sul e compensar todo esse período de perdas que tivemos. Mas vamos concluir com a professora Luciane. Eu estou assim, isso que eu acompanho bastante, porque estou no meio, né, Lu? Nós chegamos então num ponto que já está definido, está funcionando. O mundo já está utilizando as energias renováveis. O que está nos laboratórios, o que vocês aqui na universidade estão pesquisando e qual é a visão que antigamente, né, 10 anos seria a longo prazo. Hoje as coisas estão tão rápidas, mudam tão rapidamente, a tecnologia e vai se interligando, as coisas vão interligando de uma maneira assim que não tem volta. Qual é a visão que tu tens então assim do hoje, o amanhã e o pós? Hoje a gente vive a era, né, dos smart, da inteligência, né? Então são cidades inteligentes, smart cities, são redes inteligentes, smart grids, e o sistema ele está se adaptando para essa inteligência toda. Então, essa rapidez que a gente sente, que a gente verifica, é justamente porque as mudanças são tão rápidas que exige que você tenha um equipamento, por exemplo, que eu não estou mais preocupada hoje se o equipamento vai durar 10 ou 20 anos. Eu me preocupo quanto de inovação esse equipamento me traz hoje para solucionar os problemas que eu tenho hoje. Porque amanhã os problemas podem ser diferentes. Uhum. E aquele equipamento já tem que ser completamente alterado. Então, o valor ele não está mais no produto, o valor está na inovação.
Nós aqui na Universidade Federal de Santa Maria, a gente tem trabalhado bastante, de forma bastante integrada no programa de pós-graduação, a pesquisas nas mais diversas áreas aí que envolvem a resiliência das redes, que envolvem proteção dessas redes, novos meios de você proteger os sistemas. Temos um projeto hoje coordenado pelo professor Cassiano Reck, que é o diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Geração Distribuída, que estamos desenvolvendo um carregador para veículo elétrico com tecnologia nacional, com alunos de doutorado trabalhando em conjunto. Eu participo desse projeto também. Temos hoje desenvolvimento de tecnologias na área de hidrogênio. Nós temos também um laboratório que produz hidrogênio por eletrólise, que armazena esse hidrogênio na forma de hidreto metálico, que é uma outra forma que você usa gastando até menos energia, o chamado hidrogênio em pó, digamos assim, que ele fica ligado, ele se agrega a uma liga metálica, você não precisa pressurizar ele num cilindro, e são possibilidades que a gente tem de olhar como que esses sistemas vão ser integrados na rede. E, mais recentemente, nós tivemos a felicidade de sermos aprovados num edital da FINEP, que é uma coisa importante de ser dita, A financiadora de pesquisa hoje no Brasil, ela tem muito recurso para pesquisa, e esse recurso da pesquisa está sendo aplicado não somente direto na universidade, mas na empresa que está trabalhando com a universidade. Então, é um caminho que a empresa apresenta o projeto, mas ela precisa ter uma ICT, que a gente chama uma instituição de ciência e tecnologia, junto com ela. Então, uma leva a outra dentro das suas expertises. E nós tivemos, então, essa aprovação nesse projeto dentro de um edital de inovações radicais. Inovações radicais são aquelas inovações disruptivas, aquelas que vão realmente quebrar, o ritmo. E aí, então, nós temos uma empresa, uma startup do Rio de Janeiro trabalhando conosco, Assim, a gente vai num congresso, a gente conhece a empresa, a gente conversa, apresenta o que a gente faz, a empresa tem uma agilidade que muitas vezes nós não conseguimos, e aí, então, junta e conseguimos ter a aprovação. Somente 2 empresas foram aprovadas nessa primeira etapa, que uma foi a WEG, e a outra, então, foi essa empresa Energy to Go, que o nome já diz, energia para você ir, É uma empresa que trabalha com energia sob demanda, com armazenamento de energia, e vamos trazer, então, a primeira estação de trocas de baterias para bicicletas elétricas e motos elétricas. Esperamos ter uma aqui em Santa Maria também, para que a gente tenha essa demonstração aqui desse piloto, onde essa estação ela pode também transacionar energia dessas baterias com a rede elétrica. Então, esse é a mudança, que se traz quando você pega uma moto. Você não precisa comprar a moto pelo valor das 2 baterias que vem com ela. Você compra a moto sem nenhuma bateria. Aquela bateria você já pega da estação ali, faz uma assinatura, usa, vai lá, troca. Incrível. E não se preocupa com a vida útil, não se preocupa com esse investimento. Barateia o produto, cria uma nova fonte de renda para empresas e ainda permite a transação de energia. Então, o nosso futuro é olhar os sistemas de forma cada vez mais inteligentes, os grupos de pesquisa trabalharem de forma mais integrada. Esses dias o professor que trabalha com a parte das vacinas, o professor Alexandre, ali do USM, entrou em contato comigo, porque ele queria, num projeto dele, colocar um carro elétrico. E o que faz todo sentido, como que você vai fazer todos os deslocamentos, enfim, numa área de saúde, não tendo um transporte limpo, porque o transporte hoje com combustão, ele é um transporte que produz rinite, produz problemas respiratórios, contamina o meio ambiente. Então, a integração das áreas, eu acho que é super importante, integrar as expertises, e as empresas aqui da cidade, da região, olharem os editais. Os editais hoje, eles estão abertos para as empresas. O CNPq agora tem um edital que você pode contratar um pesquisador para trabalhar na sua empresa.
né? E esse pesquisador bolsista pode ser do ensino médio, da graduação, com doutorado e com mestrado. Então, vai depender do nível de produto que aquela empresa quer. Ela pode pegar uma expertise ou um funcionário sendo pago dentro de um edital de pesquisa para desenvolver um produto que vai acabar indo para o mercado. Essa é uma grande dificuldade. A academia tem muita informação, e nós temos uma dificuldade das empresas estarem conectadas. Aqui nós temos um processo cultural difícil, nós temos uma imensa universidade, patrimônio fantástico, e ainda ocupamos muito pouco. Então, eu fico assim, eu sou um admirador do trabalho que é feito, a pesquisa que tem na universidade, e vocês estão enxergando na nossa frente. O pesquisador enxerga muito à frente. E importante, dinheiro não falta para a pesquisa, né, Lu? Não falta dinheiro. E também isso aí está levando, né, chega lá no consumidor com preços cada vez mais acessíveis. Exato. Então, e tudo se viabiliza, claro. Tudo se viabiliza. E quando é que nós vamos chegar, digamos, a um ponto de equilíbrio dessa interface entre todas essas oportunidades de mobilidade? O que a gente tem aqui no Brasil é uma expectativa que em torno de 2030, ou seja, daqui os próximos 7 anos, nós vamos passar por mudanças muito grandes, né? Nós estamos recebendo já empresas de fora que vão se estabelecer aqui, produzirem veículos elétricos. As cidades, as prefeituras de cidades maiores como São Paulo, Curitiba, Florianópolis, própria cidade de Porto Alegre, já estão com editais abertos para ou testes de ônibus elétricos, que é o caso de Porto Alegre, ou a aquisição mesmo da frota de ônibus elétricos que vai sendo trocada gradativamente. São Paulo, né, agora inaugurou linhas totalmente eletrificadas. Sim, eles estão muito avançados, o Nordeste também. Isso impulsiona, né, toda essa infraestrutura. Hoje nós temos em torno de 3.000, mais ou menos, carregadores aí para veículos elétricos espalhados pelo país. A expectativa é que isso vá para 80 mil carregadores em 2030. Então, e obviamente que isso aqui no Brasil, o mundo, a gente já tem, Volvo, por exemplo, não fabrica mais carro a combustão. Isso. Né? Então, nós temos, a França hoje atingiu a marca de 20% das vendas de carros são puramente elétricos. Mais de 50% já são os eletrificados, que envolvem os híbridos. Puxa. Então, não tem mais é um caminho assim que realmente não tem volta, e nós entendemos aí que entre 2030 e 2035 o Brasil ele se coloca numa posição bem favorável aí de alinhamento com o que a gente tem no mundo. A nossa dependência de recursos públicos, nós não vamos poder depender de recurso público somente. Tem que entregar para a iniciativa privada que tem recursos e tem tecnologia disponível. Essa é a grande questão, porque o Brasil sempre a infraestrutura ficou por conta do poder público. E essa outra mudança de paradigma, né, Luciana? Essa é uma mudança grande. O poder público ele tem um papel importante na governança. Hoje, por exemplo, uma falha que nós ainda temos, embora esteja já sendo discutido isso no Congresso Nacional, é a questão de nós termos um plano nacional de mobilidade elétrica. Panamá, Chile, Colômbia, vários países aqui da América Latina já têm o seu plano de mobilidade elétrica, ou seja, carros que são de órgãos públicos, a partir do ano X serão adquiridos tantos por cento de carros elétricos, a partir de 2050 não mais serão adquiridos. Isso tem que estar escrito, isso tem que ser uma política do governo.
né? Política de Estado. Exato. Essa é a função. E a infraestrutura, essa vem dessas parcerias. Eu acho importante o recurso público da pesquisa no sentido dessas inovações radicais, enfim, porque é um recurso que você aplica para que o investidor ele teste aquilo, né? E aí ele vê que deu certo e vai adiante. Né? Então, é nesse sentido, é ter esse recurso para impulsionar, mas não que a gente fique na dependência, né? A iniciativa privada ela é super importante e essas parcerias público-privadas elas dão muito certo. Porque uma dificuldade, né? A gente vê que a indústria brasileira ela está ficando cada vez menos competitiva tecnologicamente. Nossa dependência é cada vez maior da pesquisa e do investimento estrangeiro. Mas a gente tem nas nossas universidades, né, são ilhas de competência de pesquisa e nós aqui somos uma referência. E assim, essa globalização também, Lu, como vai agilizar? Agora, e também a padronização. Até que ponto nós vamos conseguir padronizar? Falaste ali digamos, o bocal ali do carregador. Tem para esse tipo. Nós estamos caminhando também para uma padronização? Sim, estamos caminhando. Hoje, nos Estados Unidos, a Tesla, que é quem detém a maior quantidade hoje de estações de recarga de veículos, ela tem um plug próprio, plug Tesla. A Ford já fez a parceria com a Tesla. Então, os carros agora da Ford, eles já estão adaptados para também serem carregados com o plug Tesla. E a tendência, né, é que se uniformize. Aqui no Brasil, o plug que nós adotamos é o padrão tipo 2 chamado, esse está pela nossa ABNT colocado. Então, os carros que vêm com tipo 1, que é um plug que a gente tem no carro da Nissan, por exemplo, ele precisa de um adaptador, né, para as recargas lentas, para aquela recarga que você tem na sua casa, que tem uma potência aí em torno de uns 7 kW, como um chuveiro elétrico. O carregamento rápido, esse é um CCS2 chamado, que é um padrão também muito adotado mundialmente. Então, a gente fica assim, entre Tesla e esses padrões CCS, muitas empresas já permitindo que os carros usem o CCS2 e o Tesla, né, que é o caso da Ford, e a uniformização ela tende a acontecer fortemente. A Tesla é uma empresa importante dizer, né? Sim. Ela não investe só na mobilidade, né, no carro Tesla. O carro Tesla ele é um recurso energético distribuído que está junto com a geração solar fotovoltaica da Tesla, os módulos fotovoltaicos Tesla, e com a bateria Tesla, que é o Powerwall, que você compra, coloca na sua casa, é um objeto até de decoração, e essa bateria transaciona essa energia com a rede. Então a Tesla lá olha o mercado de forma ampla. Enxerga todas as oportunidades. Isso, que é o que a gente É quase uma volta de antigamente, integração vertical, ocupa todas as oportunidades. Exatamente, todas as oportunidades. Então ela gera, né, ela é um... Mas é muito inovador, né? É muito inovador. Muito. E quando olha assim, mas o dono da Tesla ele está preocupado em fazer foguetes que estão explodindo. A inovação tem isso, você tem muito, muito, muito erro para que tenha um acerto e a partir daquele acerto a gente encaminha. Você tem muita negativa, né? Mas se você não desiste, você consegue. Então, acho que essa é uma mensagem importante, né? Inovar envolve risco e a gente tem que estar preparado para o risco. A gente não quer correr risco, nós não vamos inovar. Não, e o interessante é que não se pode observar só sobre um ângulo. É uma questão de ego, Não, isso aí está interligado dentro de um processo muito maior. Os módulos fotovoltaicos que nós usamos hoje eram usados no programa espacial nos anos 60 e eram criticados porque era um recurso de grande volume para que você chegue na Lua. Chegar na Lua é um dos objetivos na época para que se pudesse saber como se sai do planeta.
minerais, minérios que nós não vamos ter aqui, nós temos em outros planetas. Então, a corrida hoje espacial, ela é como a corrida antigamente, né, das caravelas que chegavam de um continente para outro. Hoje a gente vai explorar outros planetas até para que a gente tenha condição de ter vida em outro planeta. Porque no ritmo que está, se a responsabilidade não for assumida em termos de mudanças climáticas, a gente tem um futuro que é um futuro bastante preocupante. Né? Como era previsto, né, é uma aula, a professora Luciane deu uma aula. Eu estou vibrando, achei assim um programa incrível. Então nós conversamos aqui com a professora Luciane Nunes Canha, da UFSM, que é uma pesquisadora global, é uma das mulheres mais influentes no mundo na questão de mobilidade, e foi um prazer enorme tê-la aqui com a gente. A Luciane tem uma filha aqui conosco no grupo, estagiando aqui no grupo diário, lá na redação. Então, também está mais em casa ainda, né, Lu? É verdade. E certamente esse programa vai mudar a cabeça de muita gente, sabe? Mesmo quem está convivendo, mesmo que a distância dessa mudança incrível que está acontecendo, né? Tu nos colocaste assim, enxergando uma tela do futuro, né? Que as pessoas têm que se adaptar a isso. E só para simplificar, né? A questão de tu ter energia solar para abastecer o teu carro elétrico, isso aí tudo vai interligando num processo só e cada vez a um preço mais acessível. Então, eu que sou fascinado por tecnologia, por modernidade, apesar de ser um velhinho já, né? Mas é maravilhoso, é encantador, e essa tua vinda aqui assim, vai marcar. Muito obrigado, Luciane. Obrigada. Tá? Sucesso na missão. Muito obrigada. E persistência. Obrigada, e sucesso ao programa. Obrigado. E até a próxima. Muito obrigado. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.